Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 9, Jesus disse o seguinte: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Querido irmão, querido amigo que nos acompanha aqui nas redes sociais, você já observou que o cristão autêntico e genuíno, ele é odiado pelo mundo? O mundo odeia o cristão. E por que o cristão é odiado pelo mundo? Primeiramente, o cristão é odiado pelo mundo por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deu a sua palavra. Nós conhecemos a verdade. Nós buscamos viver a verdade. Nós buscamos pregar e falar a verdade. Nós trabalhamos para que a verdade prevaleça. E o mundo, ele é oposição à verdade. Por que o mundo se opõe à verdade? Porque o mundo jaz no maligno. Está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. E o diabo é o pai da mentira. O diabo odeia a verdade. Então, o cristão está em Deus. O cristão está do lado da verdade. O cristão está buscando viver a verdade. E por isso, o mundo o odeia. E um dos sinais que antecederiam a volta de Jesus seria que este ódio iria aumentar. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus está dizendo a respeito dos sinais que iriam anteceder a sua volta. Mais do que nunca, querido irmão, o sistema do mundo se opõe ao cristão. O sistema do mundo persegue o cristão. O sistema do mundo tenta sufocar, calar o cristão, porque o cristão prega a verdade. O cristão prega a palavra do Senhor nosso Deus. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 14 e versículo de número 15, o Senhor Jesus orando ao Pai, a oração sacerdotal, ele diz: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Louvado seja Deus! O Senhor, nosso Deus, nos livra do mal. Embora, apesar que o inimigo se utilize de pessoas malignas para nos preparar ciladas e armadilhas, mas o Senhor, nosso Deus, está sempre dando livramento ao seu povo, em todas as eras, em todas as épocas, desde os tempos do Antigo Testamento até os nossos dias. Deus sempre deu livramento ao seu povo. Deus sempre protegeu e guardou o seu povo. Louvado seja Deus! Quando você vai ver o motivo da perseguição contra homens e mulheres de Deus, você vai observar que na maioria dos casos não se trata de um erro daquela pessoa, de um pecado, de um crime que aquela pessoa possa ter cometido, mas aquela pessoa está sendo perseguido por servir a Jesus Cristo, por falar a verdade, por viver a verdade, e o inimigo se utiliza de pessoas no trabalho, na escola, na sociedade, para perseguir os servos de Deus. O apóstolo São Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 15 e versículo 16, ele disse à igreja: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus.
nós somos convidados a glorificar a Deus em meio às perseguições, porque nós não somos perseguidos por ser ladrão, por ser bandido. Nós não somos perseguidos por ser um homicida. Nós estamos sendo perseguidos assim como os antigos profetas foram perseguidos, assim como Cristo Jesus foi perseguido, assim como Cristo Jesus foi odiado. Por quê? Porque falava a verdade, porque vivia a verdade. E ainda o apóstolo Pedro diz nesta mesma carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, ele diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia! Você, querido irmão, que sofre perseguições no trabalho, na escola, na família, até mesmo dentro de alguma comunidade cristã, dentro de alguma igreja, você, querido irmão, que sofre perseguição por parte da sociedade, não se entristeça, mas continue servindo ao Senhor Jesus, encomendando a Ele a sua alma, porque os homens podem nos perseguir, os homens podem nos denegrir, os homens podem nos criar dificuldades, os homens até podem matar o nosso corpo, mas quanto à nossa alma, eles nada podem fazer, porque a nossa alma está protegida, está guardada em Deus. Aleluia! E se nós somos perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, louvado seja Deus por isso, porque o Senhor nos dará uma grande vitória. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 6, que é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado seja Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo cristão, todo servo de Deus, em todos os tempos, enfrentou perseguição. Por quê? Porque o inimigo usa-se de pessoas ímpias, de pessoas más, para perseguir o servo de Deus. Mas o Senhor nosso Deus sempre está com o seu povo. Ele disse na sua santa palavra, em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Querido irmão, se você está sendo perseguido por causa da verdade, por causa da justiça, por causa do Evangelho, continue firme. Jesus te dará, nos dará uma grande vitória para a glória do seu santo nome. Amém. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus Cristo.